No abraço, o conforto para quem fica. No olhar, a saudade de quem deixa um legado de uma vida de 96 anos. No velório de Antônio Pontes de Aguiar na Câmara de Vereadores, familiares contaram com a presença de amigos e lideranças que sempre admiraram a trajetória dele. A prefeita de Chapadinha, Dulcilene Belezinha, lembra com emoção a primeira bolsa de estudo quando precisou sair da zona rural para estudar na cidade. Que eu agradeço que para mim vir da zona rural para estudar em Chapadinha, ele me deu uma bolsa para mim estudar no Manel Vieira Passo, né? Felizmente, né, ele já tinha 96 anos, não estava mais militando na política, mas ao tempo que limitou desde quando chegou no Maranhão, em especial em Chapadinha, né, sua história, ele veio do Ceará, do Piauí, chegou aqui como comerciante, fez grandes histórias como comerciante e daí ingressou na vida pública, que fez uma outra história, né, muito bonita, como 7 mandatos de deputado, prefeito nesse intervalo, vereador, finalizou sua carreira política como presidente da Câmara, né? Então é um exemplo para muita gente. O Maranhão, no especial Chapadinha, perde, né, esse grande homem, mas deixa um grande legado para ser seguido, né? E eu confesso, né, que eu gostaria de ser, né, um Antônio Pontes da vida, né? Porque também vim da zona rural, iniciei minha vida empresarial muito cedo, né? Estou militando na política e o meu sentimento é de fazer o melhor pela nossa população. Então, meu sentimento a todos os familiares, né? Que Deus conforte o coração, tanto dos familiares quanto dos seus amigos. Estou aqui também me incluindo nisso. Minha mãe, se fosse para disputar uma eleição, Antônio Pontes e Belezinha, acho que era uma escolha difícil para ela, porque era também uma fã, né, de número 1 do deputado Pontes de Aguiar na época. Teve em vida aí seus 7 mandatos, é muito tempo. Para se permanecer isso na política, precisa fazer de fato a verdadeira política. Política, como eu já vi aqui de vários relatos. Pude conviver um pouco com ele quando ele chegou a ser vereador, deputado. Mas eu quero aqui deixar a família do seu Antônio Pontes, nosso agradecimento pelo trabalho, pela luta que ele teve. Estamos aqui em nome da Assembleia Legislativa, sabendo sobretudo do compromisso que ele teve pelo Estado do Maranhão, com esses 7 anos convivendo ali na Assembleia Legislativa. Em nome da nossa presidente Iracema, a gente traz aqui as nossas condolências, nosso sincero sentimento a toda a família. Ex-prefeitos e autoridades políticas prestaram suas últimas homenagens, pois o exemplo de boa conduta na política é reverenciado por muito. Chapadinha está triste, Chapadinha está chorando, porque perdeu um grande líder, Antônio Pontes de Aguiar, que foi prefeito, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado várias vezes, participou da mesa da Assembleia Legislativa e tem um legado muito grande de realizações no nosso Baixo Parnaíba e no Maranhão. Eu fui o melhor cidadão politicamente de Chapadinha. Família dele, nós éramos muito amigos, mas é um cara de bem, um cara que agradava a todo mundo. Infelizmente eu me lancei prefeito e tirei ele. Mas não é para ter tirado, deixar ele mesmo no cargo, né? Eu já era empresário, né? Então, infelizmente nós temos que ir embora, né? Nós temos que ir embora. Mas ele é um cara de bem, um cara bom. Eu pude acompanhar algumas lembranças, mas é o que a gente fala, o legado ele fica para toda a história, fica a imortalidade. Eu pude ver, acompanhar, ouvir muitas histórias, né, como a bondade, como já foi mencionado aqui, a questão das famílias se deslocarem para São Luís, que ele atendia, que ele direcionava ao hospital, sabe, o cuidado enquanto ser humano, enquanto pessoa. E o recado que a gente deixa, não só por uma questão política, mas de ser humano, de humanidade, que esse legado possa ser continuado, que possa ser espelhado por outras pessoas. E a juventude, sim, foi impactada pelo legado desse grande homem, esse grande ser humano, seu Antônio Pontes de Aguiar. Aguardado a chegada do filho, doutor Levi Pontes de Aguiar, ex-deputado estadual e atual vice-prefeito de Chapadinha, o momento foi marcado por fortes emoções, pois ele segue os passos do pai na política e se consolida na vida pública. Como filho, me sinto muito honrado ter sido criado por Antônio Pontes de Aguiar, que deixou, acima de tudo,
na nossa formação, honestidade, trabalho, dignidade, caráter, compromisso com a coisa pública. E como político, eu não conheço nenhum que tenha tido 10 mandatos consecutivos, isto é, 40 anos, e Deus foi muito, muito bondoso com ele. Ele que saiu do Ceará sem nada, absolutamente nada, veio a pé para o Maranhão, não veio nem de cavalo, veio a pé mesmo, encostou no Piauí, onde conheceu minha mãe, que era sua prima, e lá ele casou no Piauí e veio para o Maranhão. E aqui cresceu como um dos maiores comerciantes do Baixo Parnaíba. Depois o seu amor pelas pessoas como ele, de origem humilde, pessoa muito paupérrima, então isso o sensibilizou a entrar em política. Essa formação dele fez com que ele defendesse sempre o mais necessitado, o carente, principalmente aqueles que precisariam de cuidado na saúde. A casa dele era ao lado da rodoviária, a propósito, que a pessoa descia do ônibus, já ia para a casa dele. Normalmente tinha 15, 20 pessoas hospedadas lá em casa, e para ele era um prazer enorme poder ajudar o povo de Chapadinha e do Baixo Parnaíba. Então, ele termina a vida dele do jeito que ele chegou, sem absolutamente nada, mas super feliz do nosso último papo, porque ele conseguiu devolver ao povo aquilo que o povo deu a ele. Isso é muito raro, deputado Aloysio. E se eu for ficar aqui dizendo o que o meu pai construiu em Chapadinha, nós vamos ficar até muito tarde, porque não existia ponte no interior, foi ele que construiu, não existia mercado público, não existia hospital, médico, colégios, não tinha cadeia pública, e tudo isso foi criado na época dele. Luz não tinha, e ele comprou um motor a gás, a diesel, para funcionar, botar a luz da cidade. Então o Pontes de Aguiar partiu. Mas como você muito bem disse, fica a lenda. E eu gostaria até, viu, deputado, que alguma coisa fosse feita para os colégios de nível elementar, de nível médio, que apresentasse essa história dele, que realmente é muito rica, essa biografia dele, entendeu? Para mostrar quem foi realmente Pontes de Aguiar. E tenho convicção de que partiu, mas abençoado por Deus, muitos anos de vida, faleceu em paz, sem dor, sem sofrimento, envolto de carinho, de todos os cuidados que a família teve, os amigos, e, acima de tudo, essa multidão de gente que veio aqui homenageá-lo, é sinal que esse povo respeita, tá certo? E eu sempre digo que Pontes de Aguiar tem que servir de exemplo para os políticos e para a sua vida pessoal, que foi muito de honestidade, transparência, amizade, carinho. Então fica aqui também, como eu já disse outrora, o Aloysio, no começo, agora o primeiro mandato de deputado, me lembra muito o papai quando começou a vida política dele, né? O Aloysio muito religioso, muito chegado ao povo humilde, ao povo necessitado, porque a gente, enquanto houver essa desigualdade social, nós não podemos cruzar os braços. Poucos, muito bilionários, e o resto da camada lá embaixo sofrendo, vivendo, às vezes tão somente da Bolsa Família, e é preciso que a gente se dedique a este povo sofrido, né? Temos aqui a nossa prefeita, que realmente também tem esse mesmo pensamento de fazer um governo voltado para quem precisa dos serviços públicos. Nós não fazemos governo para rico,
Nós fazemos governo para os pobres, para os necessitados, para os carentes. E quem conhece a prefeita Belezinha sabe das origens dela, como a do Aloysio, todos do papai que vieram da zona rural, sabe das dificuldades que o povo pobre enfrenta, porque não tem mercado de trabalho, não tem estudo, e nós temos que lutar muito com isso. Então eu fico muito grato a Deus e ao povo de Chapadinha por este gesto de simpatia e de agradecimento a tudo que foi feito por ele. Agora é hora do adeus. Em uma viatura do Corpo de Bombeiros, um turbilhão de emoções era sentido nas ruas de Chapadinha por onde passava. O ex-deputado foi sepultado já ao cair da noite no cemitério Jardim do Sossego, em Chapadinha. Uma multidão que seguiu até o cemitério viu que, diante de tantas homenagens, não fica dúvida que aqui morre um homem, mas nasce uma lenda que se perpetuará na história do município de Chapadinha e do estado do Maranhão. Na minha atividade política, ter como finalidade de ajudar os menos protegidos da sorte. Não tenho nada na minha vida, no meu passado, que deponha contra mim. Porque sempre ajudei os pobres, os menos protegidos, aqueles que merecem e que são doentes, que me procuram. A minha casa tem hospedagem ainda para eles. Não sou mais candidato à política, eu ajudo a política. Mas Raimundo, eu continuo até o fim da minha vida servindo. E aqueles que não servem para servir. Olha, eu acho, diga-se de verdade, eu sou um pouco suspeito, mas vou dizer, eu acho que eu tenho bons amigos, desses colegas, desses tempos, mas muito faltou no sistema do órgão federal, porque o Maranhão, eu sempre digo, era para ser uma dos municípios do estado, da federação, mais bonito e mais zelado, mais tratado, de povo mais educado na área da saúde, da educação, da pobreza, afinal. E é o que nós não vemos. Quando nós tivemos, eu digo isso, porque tivemos um presidente, um homem bom, um amigo meu, como presidente da República, como senador, como deputado federal, governo do Estado, afinal, um homem que mandou sempre neste país. Então, botou muitas verbas, não fiscalizaram direito, não houve o cumprimento do dinheiro federal que vem para o estado do Maranhão. Pois, como isso se vê nas estatísticas, o Maranhão é um ou segundo estado mais pobre, rico em manancial, mas mais pobre
na educação, no necessário para o ser humano.